Nosso palco aqui está aberto novamente para a gente chamar uma outra pessoa que também tem uma luta contra a violência, né? Pelo enfrentamento da violência contra a mulher. Eu queria chamar aqui, passar a palavra para a senadora Vanessa Graziotin, que é responsável pela Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Por favor, senadora. Está funcionando, está funcionando. Boa tarde, boa noite já, né? Primeiro dizer da minha alegria, eu que acho que estou atrasando um pouquinho o encerramento, mas agradeço a oportunidade de falar essas poucas palavras. Na realidade, eu vou passar algumas informações, e tenho certeza que são informações importantes e que acendem a esperança de que a luta é difícil, é muito dura, mas que é necessária. Mas antes eu queria cumprimentar o Dr. Davi, né, Legger, cumprimentar a Daniela, que está aqui na organização, e dar um abraço na Fernanda. A Fernanda é a nossa parceira, é o nosso contato lá no Congresso Nacional. A Avon, que tem sido uma grande parceira nossa, muitas das atividades que nós fazemos, a Avon nos ajuda bastante, isso é muito importante. E aí, gente, eu sei que falar de política não é falar de coisa boa no Brasil hoje, mas é necessário, porque tudo na vida dialoga com política, absolutamente tudo, não é? E eu queria, antes de passar o informe, dizer o seguinte a vocês. Na Procuradoria da Mulher, no Senado Federal, e a gente, com muita luta, conseguiu, tanto na Câmara como no Senado, criar instituições que cuidem especificamente da questão de gênero, porque vocês sabem que nós só somos 10% de mulheres no parlamento do nosso país. É uma vergonha isso. Isso o Brasil devia se envergonhar. Os governos deveriam se envergonhar disso. Vocês acompanharam, no final do ano passado, o Congresso aprovou uma reforma política, não foi substancial, mas foi muito maior do que as anteriores, e sobre a inserção das mulheres, o que foi aprovado? Nada, nada. Nós aprovamos no Senado uma emenda constitucional estabelecendo vagas, reservas de cadeira para mulheres, e até agora está na Câmara dos Deputados, Nadine acompanha, sem que a gente consiga aprovar. Sabe por quê? Porque é muito forte o machismo no Brasil. É muito forte. Imagina no parlamento como é. É terrível. É terrível. Por isso que nós, independente da ideologia, nesse aspecto, a bancada feminina, muito pequena, se organiza para tentar avançar. Então, nós fizemos um trabalho na Procuradoria ligando essa questão da violência, que é o tema daqui hoje, não é? Com outras questões. Porque a gente vai lutar, tipo assim, aquele patinando. Você vai e não sai do lugar, não é? A Lei Maria da Penha tem 12 anos já. Foi uma luta bonita no Congresso, 12 anos. E o que avançou de lá para cá? Alguma coisa, mas muito pouco. A gente tem que reconhecer também. Então, o que nós comparamos? Nós comparamos a violência, o grau de violência, com o grau do empoderamento. E aí, pronto. Não, Nadine? Porque esses são os dados da ONU, das Nações Unidas. No quesito violência, o Brasil ocupa a 5ª posição. Está lá no topo, nós estamos lá em cima. No quesito participação das mulheres no parlamento, sabe qual é a nossa posição? 152ª, 152. E é esse o grande problema, gente. Por mais que a gente estude mais do que os homens, trabalhe mais do que os homens, tenha tripla jornada de trabalho, por mais que a gente faça tudo isso, enquanto nós não estivermos ao lado dele, mandando, votando, decidindo, nós vamos continuar a ser visto o sexo frágil, que cuida, e eles o que mandam. Então, a luta contra a violência é, sobretudo, a luta pelo empoderamento da mulher. E aí, nesse caso, a Avon tem feito um belo trabalho, como a Mônica também, enfim, coisas que parecem pequenas eu vi aqui, dizendo, olha, o trabalho de formiguinha é muito importante. É muito importante, porque, sem querer, e nós precisamos reconhecer, a mulher reproduz também a ideia do machismo, não é? Mas, enfim, vamos aos informes, que é o que interessa. Ontem, gente, nós conseguimos aprovar 4 projetos, dos quais 2 vão à sanção presidencial
três no Senado e um na Câmara. 2 vão à sanção e 2 ainda precisam ser votados. Porque para um projeto ser aprovado, ele tem que ser votado nas 2 casas, na Câmara e no Senado. Se a casa começou a votar, vota, vai para outra. Se ela mudar, aí volta para a casa de origem. Não é? Então, os 3 que nós aprovamos no Senado, eles dialogam com o que vocês estavam falando aqui. Um deles trata 2 tratam da internet. 2. Acho que a procuradora está aí ainda. 2 tratam da internet. Um é que coloca a responsabilidade, veja a importância, a responsabilidade de investigação nos crimes cibernéticos, que ela estava falando aqui, olha, minha página é invadida, eu sou agredida. Então, colocar essa investigação a cargo da Polícia Federal, federalizar, porque a internet não tem fronteiras. Então, colocar para a Polícia Federal, porque esse é um crime de misoginia. Então, colocar para a Polícia Federal investigar isso. O outro projeto é aquele que caracteriza o crime mesmo contra a mulher, a violência. Como que eu digo, expor fotografias íntimas da mulher sei lá, porque brigou, porque quer atacar a mulher, ele faz isso, ele expõe a intimidade da mulher. Então, nós estamos tipificando perfeitamente esse crime. O da Polícia Federal vai à sanção. Esse outro que nós aprovamos ontem, ele vai ainda para a Câmara dos Deputados, ele volta à Câmara dos Deputados. E o projeto que eu relatei, ele trata de penalizar o homem que descumpre medidas protetivas da mulher. E olha, gente, isso não é uma coisa banal, porque a quantidade de homem que descumpre medidas protetivas e com ele não acontece nada. Então, agora nós estamos, a lei já criminaliza, e esse também vai à sanção presidencial. E o terceiro projeto, que foi aprovado na Câmara ontem, que volta ao Senado, porque é de minha autoria, e a Câmara melhorou o projeto, porque o meu projeto ele previa apenas a tipificação do crime de estupro coletivo. Porque o que a gente vê de crescimento de histórias e tudo mais, não é? E geralmente meninos utilizados por homens de mais idade, não é? Então, aumentar a pena do crime de estupro coletivo e tipo feminicídio, criar ali, porque nós temos que dar visibilidade. Isso tudo para nós, o que importa é dar visibilidade, porque a visibilidade leva à escandalização, e a escandalização leva a mulher se mexer e o homem se envergonhar. Não é verdade? Ver que ele tem que mudar, não é? Então, a Câmara aprovou essa parte do projeto, mas incluiu algo que também foi importante nele, porque ele era um projeto já bem avançado. Incluiu, além dessa tipificação do crime de estupro coletivo, também tipificando o crime, estabelecendo pena para o crime contra a mulher no transporte coletivo. Vocês lembram daquela confusão do transporte coletivo? Mulher abusada no transporte coletivo? Então, também foi aprovado ontem. Esse projeto volta para o Senado Federal, porque é a casa de origem, mas a gente vai pedir regime de urgência e vamos votar semana que vem já, viu? Vamos votar semana que vem. Agora, só para concluir, viu, Daniela, para concluir, dizer o seguinte, nós não temos muita dificuldade em votar projeto que combata a violência, não. Até agora, nós só votamos esse. A nossa dificuldade, sabe qual é? Votar projeto que garanta uma maior participação da mulher no parlamento. A dificuldade maior é votar projetos que garantam salários iguais para trabalho igual. Essas têm sido as nossas dificuldades, mas também nós estamos enfrentando. E outro projeto que nós priorizamos é o que muda e não queremos nem saber se tem medida provisória, se não tem, porque a medida provisória ficou pior, a emenda ficou pior do que o soneto. Eu me refiro à reforma trabalhista. Gente, essa reforma trabalhista retrocedeu em relação à mulher. A lei protegia a mulher gestante e lactante, garantindo que ela não trabalhasse em lugares insalubres. Eles abriram essa possibilidade. Gestante e lactante trabalhar em lugar insalubre, então tem um projeto individual só sobre isso que nós vamos tentar aprovar. O difícil é isso, viu, gente? O difícil lá
empoderar as mulheres. Mas nós vamos, com um jeitinho, com a ajuda de vocês, a gente vai. Obrigada. E desculpa o tempo, Daniela. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada. Você nos honra aqui com a sua presença. E se depender dessas conquistas, dessa semana mesmo no Senado, já ganhamos o nosso Dia Internacional da Mulher.